De graças recebestes, de graça dai. Essa foi a instrução de Jesus para os apóstolos lá em Mateus capítulo 10, versículo 8. Quando eles foram comissionados a curar enfermos, curar leprosos, a ressuscitar mortos, né? E essa era uma prática que já era feita por Eliseu e Elias. Por que eu estou falando isso hoje? Porque a palavra de Deus, os movimentos religiosos que existem hoje, viraram motivo de negócio. Exatamente aquilo que Jesus condenou na frente do templo. Tudo virava motivo de negócio. E a gente vê por aí muita gente sendo mercenária, realmente, mas não por incapacidade de trabalhar e ter o seu próprio sustento, mas porque é mais fácil. E quando a gente olha para o meio messiânico, nós vemos que tudo é motivo de ganho. Como o meio messiânico tem muitos ritos e rituais, então tudo vira motivo de ganho. Gente, não é essa a instrução de Deus. Você vai falar assim, mas Paulo falou? Sim, Paulo falou. Paulo falou que ele, como apóstolo, não veria problema de ser sustentado financeiramente por aqueles a quem ele serve, né? E ele usa o argumento do trabalho da obra de Deus deve ser recompensado. Eu também não estou dizendo que não, mas existem alguns critérios. Ele instrui em 1 Timóteo, versículo 5, que os líderes que lideram bem devem ser considerados dignos de dupla honra. Em 2 Tessalonicenses, ele também diz de outra forma, se alguém não quiser trabalhar, que não coma. Então, essa minha reflexão aqui, eu acho que ela traz mais um alerta para nós, né? Cuidado para nós não sermos enganados por qualquer um que se apresenta como instruído na palavra de Deus, sem uma vida de fato e sem uma ordenação e uma liderança sobre a sua vida e comercializa a palavra de Deus. Eu sou uma pessoa que eu acho que até assim, eu sou um pouco crítica, porque nós vemos aí, né, as congregações, alguém vai lá para Israel, traz as coisas, cobra, mas coloca o seu em cima, faz comércio, né? Mas tal pessoa quer que você vá pregar em tal lugar e a congregação até paga as suas despesas, mas acha que deveria ter recebido uma outra oferta pelo tempo, pelo trabalho. Sabe, eu não sou contra você ofertar na vida de ninguém. Eu não sou contra receber uma oferta, mas você não vai me ver aqui eu cobrando para falar para você da palavra de Deus. Ainda que o processo, alguns dos processos para que eu tenha o conhecimento que eu tenho hoje não tenham sido de graça, você não vai ver eu fazer negócio com a palavra de Deus. Se você quiser ofertar na minha vida, eu vou receber. E vou ser grata a Deus e vou orar pela tua vida. Mas eu não vou negociar. Eu tenho um grupo de mulheres e que eu abro para quem quiser, mas eu não cobro. É de graça, porque a palavra de Deus ela não pode ser negociada. Aí você vai me perguntar, mas sobre os dízimos e as ofertas. Se você está numa congregação, se você entrou numa congregação e você usufrui daquela congregação, então você sabe que aquela congregação, aquele espaço físico que as pessoas se reúnem, que você está indo lá, tem água, tem luz, né? Tem IPTU, tem aluguel. Então você sabe que aquele lugar tem despesa, tem manutenção, precisa do valor e da contribuição de todos para manter aquele lugar. Então não tem questionamento. Agora, você está me vendo aqui na internet e eu vou fazer negócio com a palavra de Deus? Me desculpa. Para mim, é igual aqueles comerciantes que estavam lá no templo e que Jesus quebrou tudo e disse, disso daqui não sobrará pedra sobre pedra. Não há diferença nenhuma. A única diferença é a tecnologia e o meio que você está fazendo.
mas a gente vai ser cobrado por tudo aquilo que a gente faz. A gente vai ser cobrado pelo que está a intenção do nosso coração. A gente não vai ser cobrado, né, por aquilo que nós desconhecemos, mas a intenção do nosso coração. Então tenha muito cuidado. Cuide para não cair na mão de mercenários, aquele que está mais se importando mais com o dinheiro que vai receber de você do que com a transformação real da sua vida. Isso eu não acho que é um negócio muito bem feito e não agrada a Deus, porque não transforma. Uma vida transformada transforma outra vida e ponto. Uma pessoa transformada transforma outra pessoa. Isso exige caráter e vivência. Falar bonito, trazer informação, qualquer um faz. Agora, se você quiser, ótimo, é minha opção, minha escolha, eu vou fazer, porque eu não quero estudar, porque eu não quero pesquisar, porque é melhor que alguém me traga na mão a informação do que eu ir buscar. Ok, é uma escolha individual de você. Mas a palavra diz que nós não devemos ser levados pelos ventos de doutrina, sermos como a onda do mar, inconstantes. E por que que Tiago fala sobre isso? Justamente porque as pessoas, e era o que Jesus combatia lá atrás, o farisaísmo. Eles diziam, as pessoas obedeciam, mas era faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E Jesus condenava exatamente essa postura dos fariseus. E Tiago nos lembra para nós não sermos levados pelo vento de doutrina, por quê? Porque nós não podemos acreditar no que os outros falam. Porque são as atitudes que determinam, é a forma como você lida com a sua vida, que determina quem você é. E acredite, todos nós temos problemas, todos nós enfrentamos situações, mas há aqueles que jogam para debaixo do tapete e há aqueles que resolvem. Então, falar bonito, até o inimigo da nossa alma fala. Eu digo que ele veste chapéu, usa chapéu, veste terno branco e fala doce. Mas viver e conhecer de fato aquele que restaurou a nossa vida, que fez lá, verteu o seu sangue para que eu e você tivéssemos salvação, são poucos os que verdadeiramente conhecem. Exemplo disso é que muitos, quando se enredam pela via do ritual e da religião, acabam negando o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Os índices e os exemplos estão aí para quem você quiser ver. É a sua consciência. Se você acha muito penoso e quer realmente que alguém te fale e que te ensine para que você não tenha que pesquisar, o que eu lamento, porque tudo que você estuda por si só você aprende muito mais, escolham pessoas fiéis e fidedignas, que tenham um caráter, que tenham uma história, que tenham uma trajetória. Escolham pessoas que você pode olhar e pode ir lá ver a vida dela e ver as dificuldades, como ela agiu, o que ela fez, aonde ela se redimiu, como é que é o estilo de vida dela. Escolha essa pessoa, avalie a vida da pessoa, avalie os frutos. A palavra diz, pelos frutos vos conhecereis. Não se iludam por aquilo que vocês ouvem, porque é a atitude, é o comportamento que fala mais. Isso até a psicanálise já fala hoje, gente. Cuidado, não se deixe enganar. Os lobos estão aí, nós estamos em tempos maus e muitas pessoas vão usar da fragilidade da sua fé. Usar você para te entregar qualquer coisa, um pão que não é o pão da vida, uma água que não é a água que sacia a sede, mas só para te usar. Não faça negócio com a palavra de Deus. Nós temos mais do que nunca que amadurecermos. Nós temos mais do que nunca que pegarmos a nossa palavra e contestarmos, fazermos a prova real se aquilo que eu estou ouvindo é aquilo que está escrito. Porque qualquer outra coisa que não esteja ali e que tenha códigos e que só tal pessoa pode saber e só quem sabe isso ou aquilo pode saber, me desculpa, mas é ritual farisaico.
Me desculpa, mas tem ritual farisaico. E era isso que Jesus combatia. Porque tudo que Jesus trouxe é o que está escrito. Jesus não trouxe mística nenhuma. Jesus não trouxe nada além daquilo que está escrito. Jesus trouxe a Torá, que era restrita a um nicho de pessoas, a umas pessoas seletas que poderiam ir até o templo e tinham acesso, podiam tocar na Torá. Porque nós não tínhamos na nossa casa, hoje nós temos. E o que está faltando é a gente deixar o celular e a preguiça e parar de ficar procurando vídeos de pessoas que a gente nem conhece, que daqui a pouco estão aí no escândalo, porque a palavra diz: maldito é o homem que confia no homem. E aí a gente viu um escândalo atrás do outro. Meu, mas era bênção. Bênção para quê? Era dopamina? Era atenção? Era o que você estava ganhando nesse jogo? Porque a verdade, ela está na palavra de Deus. Leia a Bíblia e não se iluda com religião nenhuma. Não se iluda com aquilo que foge da palavra de Deus. Quando alguém te falar aquilo que está escrito, aí você pode começar a ouvir aquela pessoa. Mas aquilo que não está escrito na palavra de Deus é invenção de homem. É cerca sobre cerca. Ovelha não precisa de cerca. Quem precisa de cerca é bode, que é rebelde, que não sabe o seu lugar. A ovelha conhece a voz do seu pastor, ela sabe qual é o espaço que ela pode andar e aonde ela pode ir. O bode não. Ele se acha autossuficiente, dono de si e independente. Então, não coloque julgo sobre a sua vida que Jesus não colocou. Não coloque a confiança que nem Jesus tinha em fariseus. Cuidado e não faça negócio com a palavra de Deus. Cuidado com os mercenários. Cuidado com os lobos disfarçados em pele de ovelha. O Eterno te abençoe e te guarde. Shalom, shalom.